comentando com o pastor, falei, pastor, o tanto que é bom a gente se preparar, porque a gente cresce mais às vezes de quem está ouvindo. A gente fica melhor ainda do que quem está ouvindo. Eu sei que vocês estão certificados, eu acredito pela fé, a gente crê nisso. Mas como tem edificado, como tem sido bom. Eu sempre gostei muito do Velho Testamento, eu sei que tem irmãos que não compartilham muito disso, né? Não gostam nem de ler, como sei que tem alguns também que não leem nem Apocalipse, tem medo. Eu tinha um querido irmão, ele já irmão de fé, né? Ele faleceu, mas ele tinha pavor de ler Apocalipse, ele tinha muito medo, né? E hoje a gente lê Apocalipse, lê a palavra de Deus assim, com aquela ênfase, principalmente quando vai ficando mais assim, já passa dos 20 anos, que eu já passei dos 20, né? Passei dos 20, passei dos 30, e por aí vai. Mas a gente, não é que a gente está mais perto de Deus, mas está mais perto de Deus, né? Mas a gente vai vendo a vida, olhando para trás, vendo nossos filhos, vendo tudo acontecer, como é bom. Eu estou com um probleminha, a Fábio me alertou, o meu som às vezes passa uma moto, passa um carro, eu estou providenciando o microfone, mas por enquanto vamos ficando com o que nós temos. Que Deus nos abençoe, que Deus possa falar com a gente, que Deus possa falar com você, como Ele tem falado comigo, e que seja uma bênção para a sua vida, seja uma bênção para todos nós. Amém? Eu vou tirar esse WhatsApp que está me atrapalhando. Okay. Vamos orar? Pai amado Senhor, em nome de Jesus, Pai, a gente quer pedir para o Senhor, Pai, falar com a gente, trazer a mensagem que o Senhor quer, nos ensinar da forma correta, que eu possa, Pai, trazer a Tua palavra do jeitinho que o Senhor quer, que eu seja um mensageiro da Tua palavra, que o Senhor possa me usar, Deus, para abençoar outras pessoas, que o Senhor possa continuar falando com a gente, que a gente possa ter essa vida que agrade ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e peço por aqueles que têm passado momentos difíceis, que o Senhor possa estar com eles também, Deus. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço e lhe peço, Deus. Amém. Amém. Nosso chat está aberto, se alguém quiser falar alguma coisa, estamos aí. Bom, irmãos, vamos lá. Continuamos o nosso livro de Gênesis, que foi nos trazido por Moisés. Vamos dar uma pequena recapitulada. Quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Qual a razão? Preparar o povo para a entrada em Canaã. O povo estava no deserto e ia entrar já na terra que o Senhor prometeu a eles. Moisés tinha que preparar todo o povo para, na hora que entrasse ali, ter uma vida conforme os preceitos que Deus queria que o povo vivesse. Encontrar um povo pagão, um povo que cria em outros deuses, e eles iam se misturar com esse povo. Reparem, não existe coincidência na vida do cristão, mas reparem tanto que é igual ao que nós estamos vivendo hoje. Deus está nos preparando também para vivermos uma vida aqui, uma vida que faça diferença, onde a gente vai encontrar pessoas que são pagãos, pessoas que não creem em Deus, e a gente possa fazer diferença no meio desse povo também, né? Essa é a razão de Moisés ter escrito todo o livro de Gênesis. Escreveu tudo lá no Pentateuco, Gênesis, Levítico, Deuteronômio, no Pentateuco. No finalzinho, quando ele morre, cremos que o Josué escreveu o restante. E isso é muito importante para a gente. E Moisés, quando ele escreveu, ele queria falar como um historiador, aquele que está ouvindo, eu sei como Deus passou isso para ele, se Deus levou ele para ver, se Deus falou com ele, escreve, se Deus entregou, não sei. Mas eu sei que Deus fez, e a gente crê nisso.
Então, vamos olhar com o olhar de quem está vendo os fatos como história, a história acontecendo. Hoje nós vamos terminar, nós terminamos o capítulo 4 e vamos no capítulo 5 do livro de Gênesis. Abram lá as suas Bíblias, né? Vamos ao capítulo 5. Esse capítulo é muito cheio de genealogia, mas quando a gente vai lendo, a gente vai descobrindo coisas tão interessantes. Eu vou ser bem rapidinho, porque a gente vai ver que a mensagem central está em uma pessoa. Eu não quero dar spoiler, mas uma coisa que ficou muito frisado no capítulo 5 de Gênesis foi que morreu. Essa é a palavra que mais marcou aqui no capítulo 5. Viveu, teve filhos e filhas, com tantos anos gerou, teve filhos e filhas, morreu. Fulano de tal, nasceu, viveu tantos anos, teve filhos, depois teve filhos e filhas, depois teve filhos e filhas, viveu tantos anos e morreu. Vamos ler que a gente vai entender melhor. Vamos lá. Capítulo 5 de Gênesis. Diz assim a palavra de Deus. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Ele está frisando aí novamente. Homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos, gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Mas olha que interessante. Não, depois. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos e não morreu. Mesmo que você não vai achar morreu, não. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos, gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Quase chegou a 1000. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. Nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos, gerou a Sem, Cã e Jafé. E logo nós vamos poder falar também sobre Noé.
Vamos voltar lá no início do capítulo, no capítulo 5, no versículo 1. Moisés faz uma questão de frisar, de relembrar alguma coisa aí dessa descendência de Adão. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus o criou. Moisés está querendo frisar para o povo. Escutem, Deus criou o homem. Deus criou o homem à semelhança de Deus. Fez homem e mulher, os criou, os abençoou e os chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Às vezes eu fico assim, como é que pode ter? Tem gente ainda que, mesmo crente, mesmo cristão, que ainda crê que o homem pode ser de acordo com o que ele acha, de acordo com a genealogia lá, quando a pessoa acha que eu sou homem, surgiu, mas o homem é de acordo com o que ele sente, pelo gênero, tá? Isso aí. Ele acha que pelo gênero, aquela questão de teologia de gênero, não, e vão mudando aquilo ali, que eles acham que o homem, se eu me sinto mulher, hoje eu sou mulher. Daqui a um pouco, se eu me sinto um cachorro, eu sou um cachorro. Então, eu sou aquilo que eu sinto. E eu fico abismado de saber que, às vezes, tem gente que vai nessa ideologia de gênero, acreditando nisso. Gente cristã, meus irmãos. Não tem como, é impossível você dizer que é cristão e crer nisso. Que apoia isso é pior ainda. Com certeza, nosso Deus não está contente com isso. Porque ele é tão claro quando ele fala que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Macho e fêmea os criou. Os abençoou, ele chamou pelo nome de Adão. Então, homem e mulher os criou, a semelhança, todos os dois. Quando nós lembramos e voltamos um pouquinho atrás, por que os descendentes de Adão têm aqui quantos anos, quem gerou? E quando a gente olha lá nos descendentes de Caim, não tem nada disso. Então é só Caim, edificou uma cidade, lá nasceu Enoque, que é outro Enoque, não é o mesmo desse aqui, e fica só nisso. Porque Deus está querendo mostrar algumas coisas, entre elas que essa descendente de Adão, quando ele vai falando aqui gerou descendentes, não é necessariamente o primogênito, mas Moisés quis ir pelo lado do piedoso, do cristão, do aquele que fazia as coisas que Deus queria, casava com uma mulher só, já prestava culto a Deus. Então, quando Moisés começa a relatar esses descendentes de Adão, ele está indo por isso, não pelos descendentes, não pelo primogênito, mas pelos descendentes piedosos. Não necessariamente primogênitos, tem primogênitos também. Mas olha que é diferente quando vai para descendentes de Caim e descendentes de Adão. Nós estávamos conversando aqui esses dias e veio aquela confusão, né? Mas por que tem os descendentes da serpente e os descendentes da mulher? Lembram lá quando Deus falou que esse ele pisará a cabeça? Então ali Deus começa a definir isso, os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. Apesar de Caim ter nascido da mulher, mas Deus está querendo fazer essa diferença ali, porque quando a serpente veio, tentou Eva, ela encheu o coração de Caim, a serpente encheu o coração de Caim, e Caim matou Abel, e ele continuou fazendo as coisas erradas. Então, ali, Moisés quis fazer essa diferença dos descendentes da serpente e dos descendentes da mulher. Dos descendentes da mulher, viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, né? Que no nosso caso, no caso de toda a Bíblia, fala é Jesus, que viria da descendência da mulher. E ele continuou, falou, então o ruim é que a gente olha aqui, olhando os descendentes de Caim, dele vem música, dele vem pastoreio, deles vem viver em tendas. Parece que todo o crescimento ali, né, tecnológico e tudo mais, veio da descendência de Caim.
Mas junto também, ali a gente olha que eles tiveram bigamia, ah, Lameque queria ser maior que Deus, e tantas catrevagens que ele fez lá, tanta coisa errada. E a gente começa a ver aí essa divisão ficando bem clara. E o mais interessante ainda, eu vou dar um spoiler aqui. Quando vem o dilúvio, quais são, de qual descendência continua a ser preservada? Os filhos de Adão, descendentes da mulher. São chamados filhos da mulher. Porque os de Caim são todos exterminados. Pelo menos o que se relata a Bíblia, naquilo que nós cremos, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso descendente de Adão. Olha, eu fiz aqui para a gente ter uma ideia que eu achei muito legal. Se nós formos olharmos do parágrafo 3 até do versículo 3 até o versículo 29, até 28. São 10 parágrafos. Desses 10 parágrafos, nós temos aqui. Nós temos aqui. Olha o que vocês estão vendo aí. Nós temos aqui algumas coisas que são assim interessantes, como ele foi colocando bem assim, bem certinho o nome, quantos anos viveu antes de ter filhos, quantos anos viveu depois de ter filhos, quantos anos viveu e, por último, morreu. Olha aí, acompanhe comigo, olhem o quadro aí, deem uma olhadinha no quadro. Eu vou tentar vir para cá também, vou ficar junto com vocês. Não. Esse aqui, esse. Olhem no quadro aí. Eu vou começar do versículo 3. Viveu Adão 130 anos. Quantos anos viveu Adão de ter filho? 130 anos. Gerou um filho, a sua semelhança conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos. Quantos anos viveu depois de ter filhos? 800 anos. E teve filhos e filhas, esse é um padrão também. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Próximo, continua ali, vem Sete. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Olha, repare um padrão. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos, gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Continua. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, tem escrito errado aqui, Maalalel. Viveu Cainã 840 anos. Vamos botar um pouquinho lá. Cainã viveu 70 anos, gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, viveu Cainã 840 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos, gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 890 anos, 895 anos e morreu. Jared viveu 160. Vocês estão vendo o padrão, meus irmãos, que está sendo colocado na Bíblia? Fica legal se a gente olhar assim, tanto que é interessante. E eu vou explicar para vocês por que disso. Jared viveu 162 anos, gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos, gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si.
Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Metusalém 782 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos, gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 707 anos e morreu. O tanto que é interessante. Agora, talvez alguns irmãos estejam me perguntando, mas em que isso vai me ajudar eu saber que viveu tantos anos e morreu? Algumas respostas que a Bíblia nos ajuda e nos traz para a gente poder aprender. Primeiro, como que eles ficaram sabendo quem viveu, como é que foi Adão, se naquela época ainda não tinham escritos ainda, não existia ainda a escrita. O propósito de Deus era exatamente esse. Quando Adão viveu aqueles anos, viveu aquele tanto de anos, foi uma ideia só: passar de geração em geração ensinando. Olha, 900 anos. Então, lá na frente, quando um filho de 700 anos lá eu tivesse, poderia perguntar, mas Adão, vovô, é verdade que Deus criou lá tudo? E Adão poder falar, sim, é verdade, Adão criou tudo isso. Oh, Deus criou tudo isso. E Adão poder transmitir ao filho, ao neto, dizendo para eles a história. E aí logo não pensem que tem que ser assim em sequência. Todos eles nasceram juntos. Então, nasceu, morreu, pode ser que tenha nascido o outro perto do outro morrer. Então foram muitos anos, né? E isso era transmitido de pai para filho, de pai para filho. E o filho lá, outro filho lá com 600 anos, podia ir lá em Adão e perguntar: é verdade que a serpente tentou a vovó? Legal, né? É verdade que a serpente tentou a vovó e a vovó comeu da fruta que Deus falou para não comer? E Adão poder falar assim, é verdade. Ou então perguntar para a própria vovó: vovó, é verdade que... E Eva poder dizer sim, é verdade, né? Talvez já um pouquinho mais desdentado. É verdade, né? Enfim. Mas por isso que a história foi passando de pai para filho, filho, e para neto, bisneto, e a história foi sendo transmitida. Isso nos dá e nos leva a ter certeza de tudo que acontece foi bem verídico, mesmo que não tivesse a escrita. Então, se alguém te perguntar, como é que aquele povo, se não tinha nada descrito, eles sabiam disso? Você já tem como responder. Foi passado de pai para filho. E a Bíblia nos ensina isso também. Todas as coisas que nós ouvimos, nós temos que transmitir aos nossos filhos e eles transmitir aos filhos deles, para não acontecer que lá na frente se desviem. Isso tem que ser uma regra, queridos. Ensinar aos nossos filhos tudo que Deus fez, sentar com eles. Olha, aconteceu isso, Deus fez isso na minha vida, Deus me livrou, Deus me perdoou, Deus fez milagre. Tudo isso é tudo pedagógico. Poder transmitir aos filhos, aos netos, para que não aconteça de uma geração vir e essa geração nem se lembre do que aconteceu lá atrás. Colocar isso assim como sine qua non, tem que ter. Transmita isso aos filhos, aos netos, fale. Mas vamos continuando aí. Vamos lá. Voltando para o nosso capítulo 5, existe um personagem aqui que ele é tão interessante. Olhem comigo lá. Vamos voltar lá. Maalalel, tem filhos e filhas. Aqui. Jared viveu 162 anos, do versículo 18, eu estou lendo. E gerou a Enoque. Esse Enoque aqui não é o mesmo Enoque lá de Caim.
Acho que a criatividade lá na época não estava muito boa, não, então eles colocavam o mesmo nome. Enoque quer dizer dedicado, né? E esse Enoque, olha, depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque, versículo 21, viveu 65 anos, gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus. Tem uma musiquinha que a gente canta, né, os mais antigos, tão gostosa de ouvir, que se pudesse, mas eu tentei procurar no YouTube e não achei. Diz que Enoque andava com Deus. E isso a gente tem que frisar, não é à toa que Moisés frisou, olhem lá comigo. Todos os dias, Enoque viveu 65 anos, gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois gerou Metusalém. Viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque foi tão impactante que até na hora de Moisés narrar, ele diz que Enoque andava com Deus. A gente não pode afirmar que era como no Jardim do Éden, né? Que pela viração do dia Deus vinha falar com Adão e ali eles estavam em teofania, Deus se apresentava para ele de que forma lá, né? Ou representava através de alguma coisa. Mas enfim, muitos historiadores e muitos teólogos dizem que era dessa forma que Enoque se apresentava e conversava com Deus. Não sabemos se era assim, mas uma coisa nós temos certeza: Enoque andava com Deus. E foi tanto a intimidade de Enoque com Deus que Deus o tomou para si. Gente, Deus amou demais Enoque. Não, Enoque, não. Você não vai ver a morte, meu querido. Vem cá, vamos embora. Vem comigo. Enoque andava com Deus. Talvez você me pergunte, isso é lá daquela época, hoje não acontece. Pode acontecer. Se Deus se agradar da gente quiser fazer, Deus faz. Mas a gente precisa andar com Deus. Talvez você me pergunte, mas como é que Enoque andava com Deus? Naquela época não tinha leis ainda, tinha. O culto já estava começando a ser prestado culto ao Senhor, já não deveria ter bigamia, as primícias, o que era ofertado ao Senhor, então tudo isso já eram coisas que agradavam a Deus. E Enoque andava com Deus dessa forma, a gente pode ter certeza. Olha o tanto que foi impactante o que Deus, deixa eu colocar para você, a vida de Enoque. Foi tanto que Deus... deixa eu achar aqui. Achei. Olhem o que diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Foi tão impactante a vida de Enoque durante toda a Bíblia que outros autores também relatam a vida de Enoque. Hebreus 11, 5 diz assim: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Vocês estão vendo o tanto que Deus se agradou da vida de Enoque? Ele foi arrebatado. Não foi só um. Olhem que interessante esse outro aqui. Eu coloquei aqui também, está no PowerPoint, deixa eu mudar aqui. Outro texto que também Judas só teve um capítulo, mas olha o que Judas diz com relação a Enoque. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos. Olha que interessante. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Enoque era profeta. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram, impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte.
seguem seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Talvez está me perguntando, mas como que Judas sabia disso, se que Enoque era um profeta, se não consta? Existe um livro chamado de Enoque. É um livro apócrifo que não é tido como inspirado, mas já havia toda essa história sendo passada naquela época. E lá no livro de Enoque ele fala a respeito disso. E se Judas mencionou, nós cremos que um Judas inspirado, Enoque era profeta. E o mais interessante ainda, quando ele fala assim, olha, vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos para julgar e a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Gente, Enoque era profeta. Enoque andava com Deus. Vocês estão vendo o tanto que Enoque foi impactante em toda a palavra de Deus? Mas eu lembro de uma história, não sei se é real ou não, quando uma pessoa, lendo a genealogia, ela começou lendo, morreu. Fulano de tal gerou filhos e filhas, viveu tantos anos tal, e morreu. E ele lendo, foi números. A gente pode achar assim, eu vou ler genealogia, mas Deus fala com a gente dos modos mais, do jeito que ele quiser, mais estranhos. E ele lendo isso, ele leu tanto que viveu e morreu, que ele caiu em si. Se morreu, Deus da criação do mundo, então eu vou morrer também. E ele procurou um pastor, procurou alguém que lhe falasse de Jesus, e ele entregou a vida para Jesus. Vocês já viram uma pessoa se converter lendo genealogia? Não sei se é verdade, mas conta a história. Também genealogia é muito importante, então não pulem. E eu queria dar um pequeno spoiler aqui. Queridos, nós vamos morrer. Você vai morrer. Isso é um pequeno spoiler que eu estou dando aqui. Então, nesse dia, né, todo que a gente está vivendo, viver uma vida que agrade a Deus, sabendo que o sangue de Jesus, que Deus lá do início, lá da criação, quando que Deus disse para Eva, olha, você virá aquele que pisará a cabeça da serpente, e que ali eles estão esperando, a Deus daquela época, esperando a vinda, né, daquele que pisaria a cabeça da serpente, vivendo pela fé, e nós vivemos pela fé também, crendo que nós sabemos que Jesus já veio, nós cremos nisso, e pela fé cremos em tudo que ele tem feito. Enoque andava com Deus, Enoque já se agradava dele, e a gente pode chegar a algumas conclusões. Primeiro, o que Moisés queria ensinar ao povo ali? Continuação da humanidade, mesmo depois do dilúvio, para o povo poder viver de forma que agrade a Deus, para se preparando o povo para as leis e tudo mais que viria logo em seguida. A cosmovisão de viver como Deus queria que eles vivessem, uma pessoa semelhante a Deus com o coração corrompido. Segundo, queria que os judeus soubessem que deles viriam o Salvador. Eles vivessem de modo tal, porque daquela linhagem deles ali viria o Salvador. Então, eles tinham que viver de modo que agradasse a Deus. Esses eram os objetivos que Moisés estava ensinando o povo antes de entrar em Canaã. E também, para o lado da geração, a gente vê que está muito ligado longevidade com piedade, andar com Deus. Porque quando Moisés quis descrever esses descendentes aqui, ele estava falando exatamente sobre isso. Olha, viveu tantos anos e ele fez questão de colocar aqui os mais piedosos, exatamente para dar essa ligação. Não necessariamente sermos primogênitos, mas os mais piedosos. E essa piedade amplia o tempo de vida. A palavra de Deus nos adverte quanto a isso. Obedecei a vossos pais e todos, pois é justo, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E vai ensinando aí afora.
preparar, e também preparando o povo, né? Logo aqui na palavra, para o desastre que viria, né? Que seria logo na frente com Noé. Para terminar, nossa aplicação. Eu queria ter sido mais rápido, acho que eu demorei um pouquinho. Quando você ler a Bíblia, querido, leia a Bíblia crendo que são pessoas reais. É uma história real que aconteceu. E que tudo ali que aconteceu, que está relatado na palavra de Deus, é real, aconteceu mesmo. Para você poder ensinar e poder falar aos outros a razão da fé que há em você. A genealogia, uma coisa bem importante aqui. Se você tem gente que faz assim, começa a pegar, fulano viveu tantos anos e morreu, vai somando, fulano viveu tantos anos e morreu. Aí faz aquela soma e chega à conclusão que a Terra foi criada 4.000 anos antes de Jesus vir à Terra. Não é por aí, não é mesmo. Existe uma tábua, deixa eu até ver se eu encontro ela aqui, se ela está aqui. Essa tábua, ela fala dos reis da Suméria. Aqui está. Ela relata vários. Vocês conseguem ler tudo aí, né? Acho que eu falo Rubinho, ninguém mais consegue ler. Tô brincando. Mas nessa tábua aqui, eles têm relatado vários reis, na linguagem deles lá, e com seus anos de vida e tudo. E se somar aqui, nós temos alguns reis que viveram 70 e tantos mil anos antes. Então não dá para a gente pegar a genealogia e dizer que foram tantos anos antes de Jesus que ele viveu, né? Que a Terra foi criada. Não tem como. Amém, irmãos? E fica a última mensagem. Se nós sairmos daqui, agora à noite, gravado que a palavrinha principal do nosso estudo hoje talvez tenha sido morreu. Porque todos nós morreremos um dia e prestaremos conta perante Deus. Porque hoje um irmãozinho querido me falou uma coisa, que é um dia que queremos prestar contas, mas quando nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos dos nossos pecados, o sangue de Jesus, que está prometido lá da eternidade, que veio, morreu pela gente e que vai voltar, o sangue desse Jesus, de Jesus, nos lava e nos purifica de todo o pecado. Então, antes que chegue a nossa morte, confessar os nossos pecados, para que naquele dia que formos prestar conta, não ser necessário dizer, olha, esse aí eu já confessei, que aqueles que estão confessados estão perdoados. E não importa o quão cabeludo seja o nosso pecado, o sangue de Jesus nos purifica. Exceto aquele pecado sem perdão. Mas qualquer pecado, o sangue de Jesus nos purifica. E o sangue de Jesus nos lava. E Jesus morreu por nós. Você que está nos assistindo, que vai assistir isso em outra época, saiba que o sangue de Jesus nos lava, nos purifica. Ele morreu por nós para que nós tenhamos vida eterna. Meu querido, se você não conhece Jesus, está me ouvindo agora, procure uma igreja, leia a Bíblia, procure alguém que possa te orientar e te falar desse Jesus. E você que está nos assistindo agora também, talvez hoje seja o dia de você parar, verificar, estou andando com Deus, porque eu vou morrer um dia. E como vai ser esse dia? Que Deus nos abençoe, que Deus possa ter falado ao seu coração, como Ele falou ao meu coração também. Que a gente não esqueça de passar isso aos nossos filhos, aos nossos netos, para que não se perca uma geração que não conheça a Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Então, Senhor, nós queremos agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos agradecer ao Senhor porque um dia o Senhor nos lavou, porque um dia o Senhor perdoou os nossos pecados e nos perdoa até hoje. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, por ter morrido por nós numa cruz, sendo a gente pecadores ainda. Obrigado. Obrigado ao Espírito Santo que fala conosco. Obrigado, Deus, Espírito Santo, por falar aos nossos corações. Quem seríamos nós? Quem seríamos nós se não fosse
como fosse o Espírito Santo nos trazendo, nos falando, nos consolando. Abençoa aqueles, Pai, que não puderam estar aqui, que o Senhor possa tocar no coração, para que sintam um desejo de aprender e estudar a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Pai, que lhe agradecemos. Amém. Bom, em paz, queridos, que Deus nos abençoe, nos guarde e que possa continuar, né? Até terça-feira que vem, quando estaremos falando, se Deus quiser, sobre Noé. Eu quero trazer, assim, o dilúvio. Mostrar, vou trazer até água aqui. Que Deus nos abençoe. E até lá. Amém.